Matheus, aqui na frente, boa tarde. Seja bem-vindo de volta a São Paulo. Bianca Molina, TNT Esportes. Queria saber como foi para ti, quando soubeste do interesse do Corinthians em voltar a contar com o teu futebol. E para lá do fato de tu teres feito base aqui e teres começado no profissional aqui com a camisa do Corinthians, qual a tua relação, de fato, com esse clube? Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, na verdade eu já sabia do interesse do Corinthians há algum tempo, então fui ficando ansioso, não vou mentir, ficando com frio na barriga, voltar a sensação de poder voltar para casa, de estar em casa novamente. Eu sou corintiano, minha família toda é corintiana, então já era um desejo grande de voltar para casa. Então quando eu soube do interesse do Corinthians, eu falei com meus empresários que era para cá que eu queria voltar. Minha relação com o clube é desde pequeno, né? Fiz minha base inteira aqui, cheguei no profissional também aqui. Como eu disse, sou corintiano, torcia já pro clube, minha família toda é corintiana, então poder vestir essa camisa novamente é um motivo de muito orgulho para mim e para minha família. Boa tarde, Matheus. José Eduardo, da Agência Ultimão. Primeiramente, seja bem-vindo ao Corinthians. Bom, você já fez sua estreia ali no Clássico contra o São Paulo. Eu gostaria de saber qual a sensação de voltar, de pisar ali na Neoquímica Arena, logo em um clássico com a torcida apoiando, e o que a torcida pode esperar de você nessa sua segunda passagem. Obrigado. Boa tarde. Bom, sobre a minha estreia, não vou mentir, estava um pouco ansioso de voltar a vestir a camisa, de voltar a frequentar a arena, de ver a torcida de perto. Acompanhava de longe e agora tendo a oportunidade de estar do mesmo lado, voltar a estar do mesmo lado é um motivo de orgulho muito grande para mim e para minha família, como eu disse, e reestrear ainda mais num clássico, a importância do jogo. E o que a torcida pode esperar de mim é muita entrega, muita dedicação e vontade de vencer com essa camisa. Boa tarde, tudo bem? Laura Tessi. Você veio do Fortaleza, né? Que vem sendo um time muito competitivo nos últimos anos, acabou sendo titular na maior parte dos jogos. E eu queria que você comentasse o que você pode trazer de experiência nessa sua volta aqui para o Corinthians, o que a gente pode esperar e comentasse também um pouco desse primeiro jogo. E também puxando, né? Vai ter a primeira decisão do ano, o que a gente pode esperar aí? Bom, minha volta, na verdade, podem esperar um Matheus muito mais maduro, muito mais experiente do que minha primeira passagem. Como eu disse, foram 10 anos fora, então tive a oportunidade de amadurecer bastante, principalmente lá fora. E podem esperar um Matheus mais maduro, mais competitivo, mais focado naquilo que quer. E sobre a final, o primeiro jogo o clube está focado, nós somos os Corinthians, então somos os favoritos também, temos que ganhar, sabemos do peso da camisa, da decisão, então o que nos importa é o título. Matheus, aqui. Boa tarde, Lucas Herrero, TV Band. Você falou sobre amadurecimento e é importante, não tem como não citar o que te tirou do Corinthians praticamente em 2016, 10 anos atrás. O que passou na tua cabeça depois de perder aquele pênalti na Copinha, numa final, acabou sendo cobrado por muita gente? E voltar agora, depois desses 10 anos, né? Imagino que para você também seja um momento de recomeço, um momento que você consegue vencer lá fora e volta para o Corinthians para provar que poderia ter continuado aquela época, né? Conta um pouquinho de como foi amadurecer mais cedo, mais rápido aquela época em 2016 e como é voltar agora depois de tudo que aconteceu. Bom, é claro que eu não queria ter errado aquele pênalti, mas acredito que isso principalmente me fez amadurecer muito como pessoa, como jogador, me fez aprender muita coisa. Então, graças a esse erro, digamos assim, eu pude mudar minha postura, pude mudar muitas coisas e hoje eu sou um Matheus totalmente diferente, mais preparado, então tô feliz de estar retornando. Matheus aqui, Lili Nascimento da ESPN, bem-vindo de volta, né, nesse retorno ao Corinthians. Queria que você falasse sobre o teu posicionamento ali no meio de campo, né? Muito se falou com a sua chegada, a saída do Maicon, que você chegaria para suprir o que o Maicon já vinha fazendo. Queria que você falasse um pouco sobre isso e no que você pode ajudar o Dorival no esquema tático dele no meio de campo. Segundo volante, fazer primeiro volante também, um pouquinho mais avançado, enfim. Obrigada. Bom, sou um jogador bem versátil, estou aqui à disposição do clube, à disposição do professor para jogar aonde ele quiser, onde ele achar que eu vou ser importante para ajudar a equipe, eu vou estar aqui à disposição dele. E sobre o Maicon, respeito muito, é meu amigo, respeito a história que ele fez no Corinthians também, mas eu vim para cá para escrever a minha história e espero conquistar muitas coisas com esse clube. Matheus, tudo bem? Aqui, ó. Boa tarde, Vitor Hugo da Rádio Craque Neto. Você estava no Fortaleza, o Marcelo Paes era o CEO do Fortaleza naquela situação.
qual que é o impacto dele no seu retorno, nessa sua volta ao Corinthians? Obrigado. Bom, não só a volta ao Corinthians, creio que minha volta ao Brasil passa muito por ele. Quando ele já estava no Fortaleza, já tinha interesse de trabalhar com ele, porque todas as pessoas que falavam sobre o Marcelo sempre falavam super bem. Então, eu escolhi o Fortaleza justamente para isso, para ter a oportunidade de trabalhar com o Marcelo. E quando ele veio para o Corinthians, e surgiu a oportunidade de vir para cá também, não só a parte de trabalhar com ele, mas está voltando para o meu clube do coração, está voltando para minha casa, não pensei duas vezes. Matheus, aqui ó, Edson Rufino 105 FM, como é que você qualifica essa sua volta ao Corinthians? É uma sequência natural na carreira, é um retorno e você entende que ficou faltando algo na sua passagem anterior? Sim, acho que eu poderia ter entregado muito mais do que eu entreguei na minha primeira passagem. E minha volta justamente é para isso, é para continuar minha história nesse clube, para vencer com esse clube que eu tenho desejo de conquistar muitas coisas e fazer minha história, como eu já havia dito. Matheus, aqui, boa tarde, Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Primeiramente, seja bem-vindo novamente ao Corinthians. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, o que você mais sentiu falta do Corinthians ao longo desses 10 anos que você ficou longe? O que você chegou agora e falou, pô, eu tava com saudade disso aqui? E uma segunda pergunta, o Corinthians, tudo indica que está fechando com o goleiro João Ricardo, que jogou com você no Fortaleza. Trocou alguma mensagem com ele? Conversaram sobre isso? Obrigado. Bom, sobre a primeira pergunta, o que mais sentia falta é da torcida, o carinho da torcida, o calor, a força, a energia que eles transmitem durante os jogos. Então, isso é o que mais sentia falta, e acompanhando de longe também eu acompanhava e ficava ansioso. E sobre o João, é um grandíssimo goleiro que eu tive a oportunidade de trabalhar. Todo mundo sabe da importância que ele tinha para o Fortaleza, que ele tem, na verdade, para o Fortaleza. E se chegar, vai ser de extrema importância para a gente também, porque é um grande goleiro. E às vezes eu falo com ele sim, porque acabou virando meu amigo. Matheus, aqui boa tarde. Rafael Jacobucci do portal Meu Timão. Você comentou sobre as suas variações no meio-campo do Corinthians, né? A pergunta sobre a ausência do Maicon. Mas qual função você fica mais à vontade para atuar no meio-campo? E dentro dela, né? Qual foi seu melhor momento na carreira atuando nessa função de meio-campista? Obrigado. Bom, acho que mais como um segundo homem de meio campo, um segundo volante ali. Foi onde eu consegui me desenvolver muito, principalmente na Espanha, no Eibar. Creio que os 3 anos que eu fiquei lá, tanto no Eibar como no Barcelona, pude desempenhar e evoluir bastante esse papel. Ano passado no Fortaleza também consegui desempenhar um bom papel, então acho que como um segundo homem de meio campo. Matheus aqui, Felipe Belli, portal SCCP News, e eu queria saber o que mudou no Matheus, que saiu aqui do Corinthians em 2016, para o Matheus de agora, que está voltando em 2026. Obrigado. Bom, como eu disse, é um Matheus muito mais maduro, muito mais experiente, então acho que isso agrega muito também no meu futebol. As coisas que aconteceram no passado me fizeram evoluir bastante, então um Matheus muito mais experiente, pode ter certeza. Matheus, boa tarde, aqui à sua esquerda, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Você saiu do Corinthians cedo, né? Em 2016, 3 jogos no time profissional àquela altura, mas você teve um histórico muito elogiado na base, desde o sub-17, sub-15, você sempre foi um cara que rodou em seleções de base e sempre teve muita expectativa do que você poderia mostrar no profissional àquela altura. Hoje o Corinthians tem um jogador mais ou menos da sua posição, que é o Bidon, canhoto também, que também teve uma trajetória de sucesso na base, que claro desperta interesse de muita gente lá fora. Tendo vivido o que você viveu, de ir cedo para a Europa, retornar ao Brasil, jogar por grandes clubes lá fora, o que você aconselharia para o Bidon nesse momento da carreira dele? De seguir no Corinthians, tentar ser vitorioso no Brasil, ou você entende que o passo para a Europa é importante para a formação do atleta? Bom, sobre o Bidon, é claro que cada um tem seu objetivo pessoal. Eu, como corintiano e como jogador, quero que ele fique, é óbvio, porque é um jogador da qualidade que ele tem que ficar com a gente, é um jogador fantástico, principalmente uma pessoa fantástica. Então, o que eu aconselho quanto mais tempo ele passar aqui no Corinthians com essa camisa, para nós corintianos e jogadores é melhor. Matheus, Gabriel Moreira, Tic Tac Sports, boa tarde. Depois do clássico, viralizou um lance após o gol que você vai tentar pegar a bola com o goleiro Rafael ali. Queria que você comentasse um pouco, já que você falou desse amor à camisa, se a torcida também pode esperar esse lado mais da briga ali, para poder entregar esse lado também ao time. Bom, acho que era mais ali uma vontade de vencer o clássico, né? A gente tinha empatado o jogo, tinha tempo ainda nos acréscimos, tinha um tempo considerável. E a gente sabe que jogando na nossa casa, na arena, diante da nossa torcida, é o nosso 12º jogador. E eu fui mais pegar a bola para reiniciar o jogo e tentar virar o jogo mesmo.
Matheus, Diego Fernandes, Rádio Coringão. O Corinthians acabou de vir de um clássico e quarta-feira, né? Na quinta-feira vai enfrentar o Santos. Dependendo de você, você quer ser titular nesse jogo contra o Peixe? O que o time do Corinthians pode se preparou, né? O que vem sendo conversado para esse jogo contra o Santos? Bom, eu sei da concorrência que eu tenho, principalmente no meio-campo, que são grandíssimos jogadores que tem aqui no clube. Mas, como eu falo sempre, na minha cabeça eu venho para jogar, eu quero jogar, estou à disposição do professor e o que ele achar que é melhor para o clube, estou à disposição. Matheus aqui, Murilo, boa tarde, bem-vindo ao Corinthians. Primeiramente, queria perguntar, nesse seu retorno, o que mais te atraiu a voltar ao Corinthians? E outra pergunta, como que você vê a concorrência no seu setor? Você se vê preparado, você vê brigando por posições? Como você vê a concorrência de quem está do seu lado ali? Bom, o que mais me atraiu é o Corinthians, não tem como falar não para esse clube. Sou corintiano, sempre quis voltar para cá. Então, como eu disse, quando surgiu a oportunidade de voltar, eu não pensei duas vezes. E sobre a concorrência, eu sei que a concorrência é muito alta, tem grandes jogadores, um clube desse tamanho sempre vai ter grandíssimos jogadores, então eu sei que eu tenho que fazer o meu papel, desempenhar durante a semana e estar à disposição do professor para, se ele precisar de mim, eu estou pronto. Matheus, aqui no fundo, Felipe Cury da TV Globo, tudo bem? Você tem uma carreira muito interessante, muito legal. Você jogou com muita gente de altíssimo calibre, de Cristiano Ronaldo, Matuidi, Bonucci, Felipe Coutinho, enfim, a gente pode enumerar as pessoas aqui. O que você aprendeu com eles? Assim, você tem alguma resenha que você gostaria de compartilhar com a gente, de repente, com algum desses jogadores? Bom, o que eu pude aprender ao longo desses anos meu na Europa é principalmente o trabalho, a seriedade que eles encaravam o trabalho, né? O que eu tiro bastante de exemplo é o Cristiano. Na Juventus era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora. Então, você olha uma pessoa, um jogador do tamanho do Cristiano, trabalhando o quanto ele trabalha. Então, isso só te dá o desejo e a vontade de trabalhar. Porque se ele, conquistando tudo que conquistou, trabalha desse jeito, então eu não posso fazer menos do que ele. Boa tarde, Matheus, aqui no fundo. Vinícius Coutinho, na central do Timão. Você tem jogos de destaque na Neoquímica Arena, na semifinal da Copinha de 2016. Ano passado, até pelo Fortaleza, você deu uma assistência para o gol do Breno Lopes. E esse ano você reestreia pelo clube, iniciando a jogada do gol do Breno Bidon. Como você se sente atuando no estádio com mais de 40 mil torcedores? E como você se sente atuando em Itaquera? Bom, na verdade que esse estádio me transmite uma energia muito boa. Eu, principalmente, sendo corintiano, sempre estou muito feliz com a oportunidade de jogar. Então, às vezes que eu tive a oportunidade de jogar aqui, eu sempre tentei fazer o meu melhor e espero continuar dessa maneira. Gabriel. Aqui? Só? Vamos lá. Matheus, boa tarde. Cross, 10º, Flow Esporte Clube. Seja bem-vindo aí ao Corinthians. E, cara, assim, duas perguntas. A primeira é, como chega hoje o Matheus Pereira em questão física? Né? Hoje, a gente sabe que a questão física é algo muito forte, principalmente para o calendário do Corinthians, né? Então a gente precisa realmente que os jogadores cheguem com a questão física no auge. E uma segunda pergunta é a respeito do Dorival. Como que foi essa conversa na sua chegada, até o momento, né, em que você saía do Fortaleza, como foi essa conversa com o Dorival? Bom, sobre a sua primeira pergunta, a questão física, já estou muito bem, já vinha treinando com o Fortaleza, a gente já tinha iniciado a pré-temporada dia 29 de dezembro, então já venho treinando há algum tempo. E sobre o Dorival, sempre foi um desejo também trabalhar com o Dorival, que eu sei do grande treinador que é, o quanto conquistou, já foi treinador também de seleção brasileira, então é um treinador que tem muito a agregar ao meu futebol e espero aprender muito com ele. Matheus aqui, Duda Gonçalves da Record TV. Queria que você falasse sobre a expectativa para o Clássico, para o jogo contra o Santos. O Corinthians não venceu nos últimos 2 jogos. Tem essa expectativa, óbvio, pela sua titularidade, mas o que você espera desse jogo? Também a expectativa para uma vitória do Corinthians no Paulistão. Bom, o que a torcida pode esperar é muita entrega, muito empenho dos jogadores. Sabemos da importância do jogo, do Clássico. E o nosso objetivo são os 3 pontos. Matheus, tudo bem? Boa tarde, Fábio Lázaro do UOL. Quando você entrou no Clássico, a gente viu em termos de postura de campo, você tentou buscar os passos mais verticais, errou o primeiro, errou o segundo, mas o terceiro se encaixou e foi um lance que saiu o gol.
Isso faz parte de uma característica sua como atleta, buscar sempre o passe vertical, sempre buscar o jogo ofensivo e evitar os passes mais para o lado, para trás? Ou isso foi uma orientação para você quando você entrou dentro da circunstância do jogo? Bom, eu sou um jogador assim que busca principalmente o pessoal da frente, né? Sempre busco esses passes mais verticais, quebrar linhas, que é o que importa também. Claro que não é sempre que eu vou acertar, busco acertar todos os passes, mas vou sempre buscar jogar para frente, procurar meus companheiros, o Breno, o Vitinho, quem seja. Então, o meu objetivo é sempre esse, sempre foi assim. Matheus, boa tarde. Ellen Lima, da Casé TV. Sabendo do peso da camisa do Corinthians, quais são suas metas pessoais? Já colocando a sua família na pergunta, né? E o que você projeta para o Corinthians nessa temporada? Bom, minhas metas pessoais com esse clube é claro, fazer bons jogos e conquistar títulos, fazer minha história nesse clube. E o que eu projeto para a temporada é vencer. Corinthians sabemos que tem que vencer a todo momento, que tem que estar brigando por títulos, pelo tamanho do clube, pelo tamanho da torcida. Então, meu objetivo com o clube é ganhar títulos. Olá, boa tarde, Matheus. Sou a Ellen da Rede Brasil e eu queria te perguntar, mesmo você não sendo um dos mais velhos do grupo, você tem uma experiência profissional tanto na Europa e tem um título, fez parte do elenco da campanha de 2015, Campeonato Brasileiro, conquistando o Campeonato Brasileiro. E eu queria perguntar, você se sente dentro desse elenco de agora um líder? Você pode ser um possível líder, um capitão do elenco atual? Bom, como você disse, não sou um dos mais velhos, mas me sinto sim, acho que essa experiência, principalmente fora, me fez amadurecer bastante. Então, eu estou aqui para ajudar, principalmente os mais jovens. O que precisar, podem contar comigo. E tem grandíssimos líderes já no elenco, o André, o Gustavo, o Hugo. Então, a gente tá bem servido de líderes. Matheus, aqui, tudo bem? Caio Coelho, canal Caio Batimão. Em virtude do time histórico, né, galáctico que o Corinthians teve em 2015, você teve algumas oportunidades. Teve, apesar do pênalti perdido, uma brilhante Copa São Paulo em 2016. Você se sente mais preparado agora para vestir a camisa do Corinthians, visto que naquela ocasião, em 2015, não teve tantas oportunidades, até mesmo se for falar em relação ao técnico Tite, que não usava tanto assim a base, usava mais o time principal que ele tinha em mãos. Você se sente mais preparado para esse momento atual e se essa é a chance da sua carreira? Obrigado. Claro, acho que hoje me sinto muito mais preparado do que há 10 anos atrás. Como eu disse, esses 10 anos me fizeram evoluir muito como pessoa, como jogador, então agora eu me sinto muito mais pronto. E eu estou aqui para fazer o meu melhor, ajudar o Corinthians, ajudar os meus companheiros. E é claro, busco sempre fazer o meu melhor e aqui não tem como não ser a chance da minha vida. Um clube do tamanho do Corinthians, eu tenho que dar o meu melhor sempre. Obrigado, Matheus. Boa tarde a todos.